Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Gosto, mas a tropa pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 20 de fevereiro, o nosso domingo de ClashBet, o nosso domingo, tropa. Mas antes de partir para os palpites, quero pedir a você que é novo aqui no canal para clicar no botão de inscreva-se e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E assim, dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça da nossa dica extra, que é um pilar aqui do canal, que se você assistir uma boa parte do nosso vídeo ou do início ao fim, você entenderá o nosso conteúdo de uma forma melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para hoje, com grande análise e prognóstico de apostas esportivas, e vamos estar iniciando aí pela Espanha La Liga, o jogo do Valência versus Barcelona, com início às 12h15. É o seguinte, a equipe do Valência vem na 12ª colocação em 24 jogos disputados, somando 30 pontos conquistados, 36 gols marcados, 38 gols sofridos, tem um saldo negativo de -1. Já a equipe do Barcelona é o quarto colocado em 23 jogos, um jogo a menos que o Valência, 39 pontos conquistados, 38 gols marcados, 27 gols sofridos, ou seja, o Barcelona tem 9 pontos aí, 3 vitórias a mais que a equipe do Valência, por isso que tem 39 pontos. Atuando em casa, a equipe do Valência é o 12º colocado novamente, em 12 jogos disputados, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados, 13 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Barcelona é o 7º colocado em 12 jogos, 3 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Uma equipe que empata bastante como visitante, a equipe do Barça. 15 gols marcados, 14 gols sofridos, 16 pontos conquistados. São equipes parelhas tecnicamente. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam em 8 dos últimos 9 jogos. A equipe do Valência sofreu gol nos últimos 3 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. O Barcelona é uma equipe que vem sem derrotas nesses confrontos nos últimos 3 jogos e sofreu gols nos últimos 9. Em duelos individuais, a equipe do Valência vem a 3 jogos sem saber o que é vitórias. Em 5 dos últimos 6 saiu ambos marca. Saiu mais que 4,5 cartões em 9 dos últimos 10 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. E a equipe do Barcelona é uma equipe que vem a 4 jogos sem saber o que é perder. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu ambas as equipes marcam. E saiu menos que 11 escanteio em 8 dos últimos 9 jogos. Os dois últimos confrontos anteriores foi 2 vitórias do Barça, 3-2 e 3-1. Para essa partida, a equipe do Barça tem até um leve favoritismo, mas não vamos acreditar em probabilidade, apesar que ambas as equipes aí vêm sofrendo e marcando gols a todo momento. Então, a minha opção para essa partida, o meu prognóstico seria over 1,5 ou também ambas as equipes marcam, probabilidade 2-2 jogo. Real Betis versus Mallorca, o início às 14h30. A equipe do Mallorca aí surpreendeu a equipe do Atlético de Bilbao na última rodada. Esse jogo tem início, como mencionei anteriormente, às 14h30. O Real Betis é o terceiro colocado em 24 jogos, somando 43 pontos, 45 gols marcados, 29 gols sofridos, tem um bom ataque ofensivo. E a equipe do Mallorca é o 15º colocado em 23 jogos, 26 pontos conquistados, 22 gols marcados, 36 gols sofridos, tem um jogo a menos que a equipe do Betis. Atuando em casa, a equipe do Betis é o nono colocado no ranking. Em 12 jogos, somando 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 23 gols marcados, 14 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Já como visitante, a equipe do Mallorca é o 15º colocado em 11 jogos, somando 2 vitórias, 2 derrotas e 7 empates. 9 gols marcados, 25 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambas as equipes marcam, em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Betis é uma equipe que vem a 5 jogos sem perder para o Mallorca, sofreu gol nos últimos 4 e o Mallorca sofreu gol nos últimos 5. Em duelos individuais, a equipe do
Betis vem de 3 vitórias consecutivas, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais de 2,5 gols. Em 5 dos últimos 7 jogos venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8 saiu mais que 10,5 escanteio. Já a equipe do Mallorca sofreu gol nos últimos 9 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10 menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-1, confronto equilibrado. Os últimos 2 confrontos foi empate tecnicamente. Para essa partida, a equipe do Betis é favoritaça aí para vencer essa partida. Se encontra atualmente na terceira colocação, precisa pontuar para se aproximar um pouco mais do líder Real Madrid. E também, quem sabe, já ficar de olho na vice-liderança aí com 4 pontos, caso consiga uma vitória. Então vamos acreditar no casa com empate anula, probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para esse jogaço aqui da Copa do Nordeste, com início às 16 horas, CSA versus Náutico. A equipe do CSA se encontra no grupo A, é o segundo colocado em 5 jogos, somando 8 pontos, 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a equipe do Náutico está no grupo B. A equipe do Náutico está no grupo B. Atualmente está muito bem ranqueada também, segundo colocado em 5 jogos, 8 pontos conquistados, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 8 gols marcados, 5 gols sofridos nos últimos confrontos entre eles. Nos últimos 4, o CSA sofreu gol e o Náutico vem a 3 jogos sem perder para o CSA. Em duelos individuais, a equipe do CSA vem a 6 jogos sem saber o que é derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu menos que 4,5 cartões. Ou seja, a equipe do Náutico é uma equipe que vem a 3 jogos sem saber o que é perder. Vem de 3 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols e foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Como falei anteriormente, a equipe do Náutico vem a 3 jogos sem perder para o CSA. Os últimos 2 vitórias da equipe do Náutico, um placar de 1-0. O Náutico ainda treinado aí pelo seu interino, o auxiliar técnico, já que o atual comandante do Náutico, Felipe Conceição. Então, enquanto isso, o auxiliar técnico Marcelo Rocha irá comandar a equipe mais uma vez, já que o atual comandante está com 15 dias aí de suspensão. Era 90, o Náutico conseguiu derrubar para 15 e está tentando derrubar aí ao máximo que puder para o novo treinador assumir essa equipe definitivamente. Correção, o Náutico não vem de 3 vitórias consecutivas, vem de 2 vitórias. Venceu o Atlético de Alagoinha com os titulares e venceu com reserva o Veracruz. O jogo anterior foi 2-2 com a equipe do Fortaleza. O Náutico vai ter à sua disposição todos os titulares para esta partida, entre eles Giancarlo, Chiesa, Leandro Carvalho, Evandro, entre outros jogadores. Então, o Náutico tem tudo para fazer um bom jogo juntamente com o CSA, que vem num belo início de temporada, um jogo muito parelho tecnicamente, um jogo muito equilibrado também, e por esse retrospecto vamos ficar aí no fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Continuando, vamos retornar ao menu principal e retornar aqui para o jogo do Borussia Dortmund versus Borussia Mönchengladbach da Alemanha Bundesliga. Esse jogo tem início às 13h30. A equipe do Dortmund é o segundo colocado em 22 jogos, somando 46 pontos, 57 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta o Mönchengladbach, que vem na 13ª colocação em 22 jogos disputados, somando 26 pontos, 30 gols marcados, 40 gols sofridos. Atuando em casa, o Borussia Dortmund em 11 jogos disputados, quarto colocado, 9 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas, 33 gols marcados, 18 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Já o Mönchengladbach, como visitante, em 11 jogos, 11º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados, 21 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do Borussia Dortmund nos últimos 9 jogos saiu mais de 2,5 gols. Em 7 de 8 saiu ambos marcas. Em 5 de 6, menos que 5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio.
Já o Mönchengladbach, nos últimos 12 jogos sofreu gol, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol, em 9 de 10 saiu mais, foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5 jogos. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 10,5 escanteio. O último confronto foi um duelo muito seco, foi 1 a 0 para a equipe do Borussia Dortmund. Para essa partida, vamos acreditar aí um leve favoritismo para a equipe do Borussia. É o segundo colocado, está aí atualmente 6 pontos de desvantagem do Bayern, que o Bayern vai jogar hoje também. Vai jogar aí contra a equipe do Furt. Então, tem total condições de pontuar essa equipe do Borussia Dortmund, atuando em casa. Por isso, vamos ficar aí no casa vence. E você que é mais seguro, pegaria aí com um empate anula, uma boa odd, probabilidade 3 a 1 casa. Continuando, vamos para a Itália Série A, o jogo do Fiorentina versus Atalanta, com início às 18h30. A equipe da Fiorentina é uma equipe que se encontra na 8ª colocação em 24 jogos disputados, somando 39 pontos, 43 gols marcados, 34 gols sofridos. Enfrenta o Atalanta, que é quinto colocado em 24 jogos, 44 pontos conquistados, 46 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Fiorentina, em 11 jogos, é o nono colocado no ranking dos mandantes, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 29 gols marcados, 15 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe da Atalanta é a melhor equipe aí, primeiro colocado em 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 26 gols marcados, 11 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 10 saiu mais que 2,5 gol, em 9 de 10 saiu ambos marca, em 5 de 7 mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteio. E a equipe do Fiorentina, nos últimos 10 jogos sofreu gol, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 3 sofreu gol. Mas a equipe do Atalanta vinha numa sequência de 5 jogos sem vencer e conseguiu vencer a equipe do Olympiacos na última rodada de virada. Em duelos individuais, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 4 jogos. A equipe do Fiorentina, em 6 dos últimos 7, saiu mais que 2,5 gol e também saiu menos que 11 escanteio. O Atalanta, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca e nos últimos 2 confrontos anteriores, uma vitória do Fiorentina, 2 vitórias do Fiorentina, 3 a 2 e 2 a 1. Essa partida será um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do Fiorentina está na 8ª colocação com 39 pontos. A distância não é muita, são apenas 3 pontos afasta o Atalanta da equipe do Lazio. Tem um bom ataque ofensivo, marcou 43 gols. A equipe do Atalanta marcou aí 46. O Fiorentina sofreu 34 gols. O Atalanta 29, então muito parelho tecnicamente essas equipes. Então, entre essas e outras, vamos ficar com a dica aí, um jogo para ambas as equipes marcam e a probabilidade 2 a 2 jogo. Continuando, Internacional versus Sassuolo, com início às 14 horas. A equipe da Inter é o segundo colocado em 24 jogos, 16 vitórias conquistadas, 54 pontos conquistados, 55 gols marcados, 20 gols sofridos. Enfrenta o Sassuolo, que vem na 12ª colocação em 25 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 41 gols marcados, 44 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Inter é o primeiro colocado em 12 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 30 gols marcados, 10 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Já a equipe do Sassuolo, como visitante, é o 10º colocado em 12 jogos, somando 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 24 pontos conquistados, 23 gols marcados, 16 ponto conquistado, 23 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu aí ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 saiu mais de 2,5 gol. A Inter vem de 3 vitórias diante do Sassuolo, vem a 6 jogos sem perder e venceu também o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Sassuolo sofreu gol nos últimos 5 jogos nesses confrontos. Em duelos individuais, a equipe da Inter em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. A equipe do Sassuolo vem de 4 jogos sem vencer, sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 5 de 7 saiu mais de 2,5 gol, e em 6 de 8 ambos marcam, e 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da Inter, 2 a 1 e 2 a 1. Para essa partida, a equipe da Inter chega muito motivada para essa partida, mesmo depois de ter perdido o jogo para o Liverpool nos 10 minutos finais do segundo tempo do primeiro jogo da Liga dos Campeões. Tem que vencer para dar ânimo à equipe,
tem um melhor ataque da competição aí, com 55 gols marcados, perdeu a liderança para a equipe do Milan, mas é um ponto apenas e ainda não atuou pela sua 25ª rodada, um ponto apenas atrás, e também tem uma das melhores defesas da competição, tem total condições de vencer essa partida. Então, a nossa dica aí é vitória da Internazionale e a probabilidade 3-1 casa. Você que é mais usado, seria uma ótima aí, um casa ao intervalo. Continuando, vamos agora para Portugal, Primeira Liga, o jogo do Sport de Portugal versus a equipe do Estoril, com início às 15 horas. A equipe do Sport de Portugal é o segundo colocado em 22 jogos, somando 54 pontos conquistados, 17 vitórias, 43 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Estoril, que vem na 7ª colocação em 22 jogos, 30 pontos conquistados, 26 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Sport de Portugal é o segundo colocado no ranking, em 11 jogos disputados, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 19 gols marcados, 5 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Já como visitante, o Estoril é o quinto colocado em 11 jogos, somando 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, de 13 gols marcados, 10 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões, e em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. A equipe do Sport de Portugal, em 7 dos últimos 8 confrontos, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 7. Também a equipe do Sport em duelos individuais, em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 7 saiu ambos marca, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio, em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O Estoril é uma equipe que vem a 3 jogos sem saber o que é perder, sem sofrer gol aí a 3 jogos, em 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos foi uma vitória do Sporting e uma vitória do Estoril. Então, para essa partida, o Sporting chega aí na 2ª colocação, depois de ter levado uma goleada elétrica para a equipe do Manchester City pela Liga dos Campeões, perdeu de 5-0 em casa. Então, precisa recuperar o seu ânimo diante do Estoril. Está a 6 pontos aí do líder Porto, então precisa vencer. Vamos acreditar nessa vitória do Sport de Portugal e a probabilidade 2-0 casa. Moreirense vs FC Porto, com início às 17 horas. A equipe do Moreirense é o 16º colocado em 22 jogos, somando 19 pontos conquistados, 22 gols marcados, 37 gols sofridos. Enfrenta o atual líder FC Porto em 22 jogos, 60 pontos conquistados, 57 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Moreirense em 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados, 15 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Como visitante, o FC Porto é o segundo colocado no ranking, em 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Só perde aí por saldo de gols para a equipe do Benfica, mas o Benfica já perdeu atuando como visitante. 28 gols marcados, 8 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, para ambas as equipes aí saiu mais que 2,5 gol e saiu ambos marca e mais que 10,5 escanteio em 5 dos últimos 7 jogos. O Moreirense sofreu gol nos últimos 8 jogos e o FC Porto vem a 11 jogos sem perder nesses confrontos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Moreirense sofreu gol nos últimos 5 jogos. A equipe do FC Porto vem a 13 jogos sem perder. Em 9 dos últimos 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 9 ambos marca. E nos últimos 10 mais que 4,5 cartões. Último confronto, o Porto goleou. Venceu aí com um placar de 5-0. Tem total condições de conseguir mais uma vitória sim. Está pagando uma boa odd. Precisa vencer para se distanciar um pouco mais do vice-líder Sport de Portugal. Não perdeu ainda na competição, tem o melhor ataque da competição e também a melhor defesa. Não tenho dúvida que vai vencer mais uma. Então vamos com fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos para o campeonato turco. O jogo do Gaziantep versus Adana, com início aí às 7h30 da manhã. A equipe do Adana, por incrível que pareça, é o 4º colocado. O Gaziantep é o 9º colocado em 24 jogos disputados. 35 pontos conquistados, 32 gols marcados, 31 gols sofridos. A equipe do Adana é o 4º colocado em 25 jogos, somando 41 pontos conquistados, 39 gols marcados, 27 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Gaziantep
Em 11 jogos disputados, é o terceiro colocado no ranking dos mandantes, somando 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 26 gols marcados, 9 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Adana é o terceiro colocado em 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 20 gols marcados, 20 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu mais que 4,5 cartões. A equipe do Gaziantep sofreu gol nos últimos 3. O Adana vem de 3 vitórias neste confronto. Em duelos individuais, ambas as equipes sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Gaziantep, em 8 dos últimos 9, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7, menos que 11 escanteio. E a equipe do Adana, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu ambos marca. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. E nos últimos 6, saiu mais que 10,5 escanteio. Último confronto, o Adana venceu por um placar de 4-0 e jogando fora de casa venceu por um placar de 1-0. Então, jogo duríssimo para a equipe do Gaziantep, vem jogando bem, é nono colocado, mas tem um dos melhores rankings aí atuando como mandante. É o terceiro colocado, em frente ao Adana, que também vem fazendo uma bela temporada como visitante. Ambas as equipes muito parelhas tecnicamente. O Adana vem trazendo dificuldades para a equipe grandes aí do campeonato, principalmente a equipe do Besiktas, que sentiu o peso da equipe do Adana, mas a equipe do Gaziantep vem jogando bem em casa. Vamos acreditar num casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para a equipe do Alanya versus o Trabzonspor, com início às 10 da manhã. A equipe do Alanya vem na quinta colocação em 25 jogos, 40 pontos conquistados, 44 gols marcados, 36 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Trabzonspor, que em 25 jogos disputados, 60 pontos conquistados, 44 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Alanya em 12 jogos disputados, 13º colocado, somando 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 24 pontos conquistados, 16 gols marcados. Aliás, 24 gols marcados, 16 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Trabzonspor é o melhor colocado aí, primeiro colocado em 12 jogos, somando 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 22 gols marcados, 10 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 6 de 7 menos que 11 escanteio, e a equipe do Alanya nos últimos 3 jogos vem sem saber o que é perder para o Trabzonspor, sofreu gol nos últimos 3. O Trabzonspor sofreu gol nos últimos 3 jogos em duelos individuais. Nos últimos 9 jogos, a equipe do Alanya não sabe o que é perder, sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 4 de 5 saiu ambos marca, nos últimos 9 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. O Trabzonspor vem de 4 vitórias, a 11 jogos sem perder, em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca, em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio e menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 1-1 e 3-1 a Alanya. Ou seja, essa equipe do Alanya também é uma equipe que dificulta a vida de alguns oponentes. Vem jogando bem em casa, somando 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Trabzonspor 3 vitórias e 1 empate como visitante. São equipes parelhas tecnicamente. Vamos acreditar num duelo aí para over 1,5 ou ambos marca. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Supercopa do Brasil, o jogo entre Atlético Mineiro versus Flamengo, com início às 16 horas. É o seguinte, não temos classificação para apresentar nessa partida, por se tratar de uma partida única, perdeu, está fora, venceu é campeão. Então, nos confrontos diretos, belos confrontos aí entre essas equipes, só para vocês terem uma noção. Em 5 dos últimos 7 jogos para ambas as equipes saiu mais que 2,5 gols. É jogo movimentado. Em duelos individuais, a equipe do Atlético Mineiro, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. O Flamengo é uma equipe que vem de 3 vitórias. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. E a equipe do Flamengo também, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Os últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, uma para o Galo em casa 2-1 e uma para o Flamengo
1-0. Ou seja, a equipe do Flamengo estava perdendo aí o último confronto para a equipe do Madureira e conseguiu reverter o resultado. E o Galo venceu para o Atlético Clube com um gol aí no finalzinho do atacante Hulk de pênalti. Apesar de não ser um jogo na casa do Atlético, é um campo neutro tecnicamente, mas para ressaltar, o Atlético, quando tem um mando de campo, vem numa sequência aí a mais de 20 jogos sem saber o que é perder. Apesar que não é na casa do Galo, então não vejo o Galo perdendo essa partida, é uma equipe muito encaixadinha. Vamos acreditar aí na equipe do Galo com empate, apesar que esse jogo não sei como é o regulamento, dê uma olhada por fora, porque o Atlético Mineiro é o atual campeão do Brasileirão 2021 e também campeão da Copa do Brasil. Provavelmente o título deveria ser entregue ao Flamengo, mas a CBF viu uma brecha e tem que jogar com o vice-campeão brasileiro para poder levantar o título. Então, acredito que o Atlético vai jogar com isso, pensando aí na cabeça dos jogadores para tentar conseguir mais um título. Então, casa com empate, a nossa segunda opção seria o jogo para ambos marca, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo da Grécia. E já passamos aí pela Copa do Nordeste entre CSA versus Náutico e vamos para o nosso último prognóstico, que é o jogo do Ares versus a equipe do PAOK, com início às 14h30. A equipe do Ares é o oitavo colocado em 22 jogos, somando 29 pontos conquistados, 21 gols marcados, 20 gols sofridos. A equipe do PAOK é o segundo colocado em 22 jogos, somando 47 pontos conquistados, 46 gols marcados, 22 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ares em 10 jogos é o sétimo colocado, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Como visitante, o PAOK é o segundo colocado em 10 jogos, somando 7 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas, 22 gols marcados, 10 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols, nos últimos 7 saiu mais que 4,5 cartões e em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. Em duelos individuais, a equipe do Ares sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteios e menos que 3 gols. E a equipe do PAOK é uma equipe que nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteios. Os últimos 2 confrontos foi uma vitória para cada lado. Para essa partida, o momento é bom para a equipe do PAOK. É o segundo colocado com 47 pontos, 9 pontos atrás do líder Olympiacos. Vamos acreditar no fora com empate e a probabilidade 1-0 fora. Bom, tropa, esses foram os nossos prognósticos de apostas esportivas com análise de palpite de futebol para hoje ou para o dia. Então, agora vamos avaliar e deixar aí uma sequência de bilhetes pronto para você no final do vídeo. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira e acredito que única opção de bilhete pronto, fixado. Vamos estar acreditando aí na vitória do PAOK com empate, PAOK da Grécia com empate. Vamos estar acreditando também no jogo de mais de 1,5 gol no Alanya versus Trabzonspor da Turquia e Real Betis com empate da Espanha La Liga. Uma odd de 2,0, fizemos uma simulação com R$ 100, dando retorno de R$ 200 para a tropa Clashbet. Então, a princípio é isso, tropa. Esse é o nosso primeiro bilhete pronto. E um bilhete pronto falado, estarei deixando uma dica extra para vocês. Vocês podem pegar aí mais de 1,5 gol no esporte. Não, vitória do Sport de Portugal. Mais de 1,5 gol no jogo do Valência versus Barcelona. E pode pegar um Atlético Mineiro com empate aí. Seria uma boa opção também. Outra opção que deixo para vocês é para que vocês tomem muito cuidado no jogo do Bordeaux. Bordeaux pode surpreender e pode acontecer uma zebrinha na França, Liga 1. Então é isso, tropa. Partiu, tropa.